Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom, nós estamos na nossa sequência de aulas falando sobre o plano de Deus através da história. E ontem nós amanhecemos o dia, nós acordamos logo cedo, no sábado, com a triste notícia do ataque que ainda está ocorrendo em Israel, guerra em Israel. E por isso, e também pela importância do assunto, o assunto histórico, o assunto bíblico, e pelo seu encaixe também dentro daquilo que nós estamos falando nesse curso que estamos dando aos domingos pela manhã. Hoje nós falaremos especificamente sobre esse conflito, entre aspas, que não é mais um conflito, agora é guerra, a guerra que está ocorrendo em Israel. Então, quero explicar para os irmãos um pouco do que está acontecendo ali, naquele lugar, o desenrolar dos eventos, diante daquilo que a gente tem acompanhado no noticiário. E eu quero dar aqui um conselho para vocês. Eu faço parte de alguns grupos lá de Israel e a gente tem recebido as notícias diretamente de lá. E se você puder procurar, depois eu posso recomendar para você, no Telegram, você pode entrar nesses grupos e ficar tendo acesso direto também, porque assim você vai ter informação mais segura. Tá? Não fique se informando pela mídia, o que tem aparecido aí na TV, não, porque a notícia vai chegar para você enviesada, vai chegar para você distorcida. Não, você não vai ter acesso aos fatos. Você vai ter acesso à interpretação desses fatos, tá certo? Então, depois eu posso recomendar alguns grupos aqui no Brasil que podem te passar informação séria, informação segura, confiável, como é o caso, um grupo muito bom, que tem uma parceria, tem um braço estendido aqui no Brasil, é o Stand With Us. Esse grupo eu recomendo, ele vai passar informação de fato segura. Um dos diretores desse grupo é o professor André Leist, tá? Que fez parte, inclusive, do Serviço de Inteligência da Força Aérea de Israel. Enfim, esse é um assunto palpitante, mexe com muitas convicções, mexe com muitas paixões que tratam desse assunto, e, nesse momento, se a gente coloca as paixões à frente, é muito ruim, porque isso vai impedir que nós enxerguemos com clareza os fatos, tanto os fatos, vamos dizer assim, geopolíticos, como os fatos bíblicos. O que é que a palavra de Deus fala acerca disso? Então, a gente vai visitar alguns textos bíblicos hoje, nessa aula, e eu quero passar para você um panorama geral, geopolítico, para você entender o contexto, que é um contexto muito complexo. Tá? Não fique pensando que estudar o Oriente Médio é uma matéria simples como outra qualquer, porque não é. Quando a gente fala de conflito, quando a gente fala de intifada e fala de guerra no Oriente Médio, são três coisas distintas. A gente pode falar de vários contextos, de várias realidades. E, para surpresa de alguns, a maioria das guerras e dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio não envolvem Israel, a maioria. E existem outros conflitos, intifadas e guerras que dizem respeito especificamente a Israel. Tá? E isso aí vem de algumas heranças que foram deixadas no passado, e nós veremos isso. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Salmo, capítulo 122, nós não leremos todo o capítulo, apenas a parte que nos interessa especificamente para esse assunto, o versículo 6 até o versículo 9. À medida que você achar, por favor, fique de pé. Nós vamos ler o texto, vamos orar e depois começaremos a fazer algumas associações aqui, alguns paralelismos bíblicos para entendermos esse assunto. Salmo 122, do versículo 6 até o versículo 9. Todos acharam? Vou esperar o restante encontrar. Amém, irmãos? Amém. Salmo 122, do versículo 6, do verso
6 ao verso 9 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar, irmãos? Pai, nesse momento, nosso coração dói, porque, como nos ensina a Tua palavra, o nosso irmão mais velho está sendo atacado, por diversas razões que cabem a Ti, e sabemos que tudo ocorre de acordo com a Tua soberania e Tua vontade. Mesmo diante daquilo que nós não entendemos, o Senhor tem um propósito e cada coisa está no lugar que precisa estar, porque a Tua vontade não pode ser frustrada. Aquilo que o Senhor determinou vai acontecer, mesmo através de meios que nós não sabemos, que nós não entendemos, que não temos condições de explicar, pelo menos no momento, pelo menos por enquanto. Por isso eu te peço, Deus, que haja dependência em nosso coração, que haja sensibilidade para ouvir a Tua voz, para entender o que o Senhor tem determinado, e que nós possamos não apenas compreender, mas que tenhamos o desejo de estar alinhados com a Tua vontade. Por isso eu te peço, fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem tem acompanhado as notícias de ontem para hoje? Eu coloquei algumas coisas bem superficiais lá no grupo da igreja. Levanta a mão bem alto só para ter uma noção, por favor. Ok. Foi uma grande surpresa. Amanheceu o dia, e de repente descobri que aproximadamente 400 terroristas muçulmanos de um grupo muito específico, Hamas, havia invadido Israel a partir da faixa de Gaza, um lugar que eu conheço, nós estivemos lá recentemente, invadiram kibbutz. Kibbutz são comunidades que os israelenses organizaram a partir do momento da fundação do Estado de Israel. Em outro momento eu falo sobre a ideologia dos kibbutz. Você imagine, mais ou menos, kibbutz são comunidades. É uma espécie de condomínio onde as pessoas moram e as pessoas trabalham e produzem coisas para si e para Israel. Existem fábricas, indústrias, existem campos dentro dos kibbutz, e em alguns deles são construídos museus para manter a memória do povo judeu, a memória do seu povo, e também em alguns kibbutz existem locais de hospedagem, locais onde turistas podem ficar e passar uma temporada, alguns trabalhando para pagar a hospedagem e outros, então, pagando a sua hospedagem. Isso é um kibbutz. Existem muitas comunidades dessas espalhadas por todo Israel, de norte a sul. E várias delas estão lá no sul do Israel, no deserto da Judéia, no deserto do Negev, que é o deserto onde está o Negev, a faixa de Gaza, a famosa faixa de Gaza, que é onde ocorreram esses ataques e onde está ocorrendo nesse momento vamos dizer assim, a centralização da guerra, porque ela está se espalhando para outros lugares agora também, inclusive para o norte de Israel. E aí a pergunta que se faz é, como é que 400 terroristas, mais ou menos isso, pelo menos esse é o número oficial, depois a gente vai saber maiores detalhes com precisão, mas até o momento é isso, como é que 400 terroristas conseguem invadir Israel, um país que é reconhecido por sua tecnologia? Vigilância com drone, existem balões de vigilância, câmeras que não dá nem para contar a quantidade de câmeras que existem ali, uma tecnologia que é uma coisa absurda. Israel exporta tecnologia bélica para o planeta Terra inteiro, e como é que esses terroristas conseguem invadir sem ser detectados? Eles invadiram bases militares de Israel, mataram soldados dentro das suas bases, se apoderaram de equipamento militar de Israel, invadiram vários kibbutz, invadiram cidades no sul de Israel,
Os números, até agora de manhã, pouco antes de eu vir para a igreja, eu estava recebendo esses informativos, já são 3.000 e tantos foguetes lançados contra Israel, mais de 600 mortos, mais de 2.000 feridos, mais de 50 pessoas sequestradas, entre eles, inclusive, militares das Forças de Defesa de Israel. E a pergunta que se faz é, como é que isso aconteceu? Eu escutei o relato de uma militar que já serviu na Força de Defesa de Israel, cuidando desse sistema de segurança. E ela estava dizendo assim, eu não sei explicar como é que isso aconteceu. Porque nós temos um sistema de segurança tão avançado que quando uma barata se aproximava, os detectores conseguiam identificar. Então, por enquanto, essa é uma pergunta que não tem resposta. Então, já adianto para você, caso alguém tenha essa curiosidade, eu também. Na verdade, todo Israel, são 9 milhões de habitantes, todo Israel está querendo essa resposta. Mas não é o momento agora para buscar essa resposta, porque as forças têm que ser concentradas em resgatar os reféns que foram feitos, recuperar as cidades que foram capturadas e agora ir atrás desses terroristas para que isso não aconteça mais. Então, o foco do governo de Israel nesse momento é hoje. Nesse momento é esse. Tá? De ontem para hoje, o Conselho de Segurança de Israel se reuniu com todo o Knesset, né, é o parlamento de Israel, e foi declarado agora, eles acionaram o artigo 40 da sua lei e foi declarada guerra, oficialmente é guerra. Então não é mais conflito, não é mais combate ao terrorismo, e é por isso que eu coloquei aqui no título dessa exposição hoje de manhã, uma exposição sobre de forma destacada, terrorismo contra Israel, porque agora não está sendo mais tratado como terrorismo. Por quê? Quando se trata como terrorismo, está se tratando de um grupo que é contrário a você, você combate e ele recua e permanece lá. Agora chegou-se no nível máximo de tensão militar que se pode chegar. Então, é um nível acima de combate ao terrorismo, que é guerra. E guerra, então, eu vou dar a definição para vocês agora de que se trata, não é apenas repelir o inimigo, é agora entrar no terreno do inimigo e eliminar o inimigo. Então, você imagine que se terrorismo é uma coisa ruim, a guerra é uma coisa pior. Então, agora a situação foi escalada para um nível acima de simplesmente combate, se é que se pode chamar simplesmente, tá? De combate ao terrorismo. E muita gente assustada, muita gente preocupada, e a Terceira Guerra Mundial? Não, não é a Terceira Guerra Mundial, tá? Não é a Terceira Guerra Mundial. Mas também não é algo simples. Isso aqui vai trazer consequências, e se as coisas continuarem do jeito que estão, vai trazer consequências para o mundo. Uma grande lição que a gente pode tirar disso é a atual guerra da Rússia com a Ucrânia, que afetou, inclusive, a economia mundial. Tá? Então, é bom a gente estar a par dessa situação em termos geopolíticos, mas também em termos bíblicos. Olha o que nos diz Mateus 24, versículo 6. Jesus já estava falando sobre todas essas coisas. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, o quê? O que é que está escrito? Não vos assusteis. E por que não vos assusteis? Mas ainda não é o fim. Não vos assusteis, né? Não entreis em pânico, em desespero, não há razão para isso, tá? A própria nação de Israel, né, conhecendo o judeu como eu conheço,
Conhecendo Israel como eu conheço, a nação não está em pânico, o sentimento é outro, é um sentimento de tristeza pelo que aconteceu, mas não há sentimento de pânico. Tá? Então, se eles que estão no olho do furacão não estão em pânico, nós também não deveríamos estar. Porque eu tenho visto algumas pessoas aí já, calma. Especialmente porque nós sabemos que todas essas coisas já foram previstas por Deus, todas elas estão debaixo do controle do Senhor. Deus sabe exatamente o que está fazendo, nada está fora das rédeas do Senhor, Deus tem um controle sobre tudo. Agora, tem algumas coisas que Jesus Cristo falou que se aplicam muito bem ao que está acontecendo exatamente agora em Israel, nessa guerra que começou ontem. Eu não estou dizendo, olha, preste atenção nisso aqui, por favor. Eu não estou dizendo que Mateus capítulo 24, as palavras de Jesus Cristo, são uma profecia específica para o que está acontecendo em Israel hoje. Eu não estou dizendo isso. Tá? Eu não vou aqui fazer nenhum espetáculo, nenhum sensacionalismo para tirar proveito da Sagrada Escritura, tirar proveito de uma situação para chamar a atenção e criar aqui um circo. Não. Mateus 24 diz respeito a um contexto mais amplo, tudo, mas tem algumas coisas em Mateus 24, algumas dicas, algumas orientações que Jesus Cristo dá, que nos chamam bastante atenção e que se encaixam como exemplo, como uma ilustração daquilo que aconteceu ontem em Israel. Por exemplo, você lê Mateus capítulo 24, o versículo 20, está escrito assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. E ontem foi sábado. E foram atacados no sábado. Os judeus passaram a semana comemorando a festa do Sucote, conhecido como a festa dos tabernáculos. É o período do ano em que Israel recebe mais turistas. O país estava lotado de turistas. As pessoas com toda a sua atenção voltada para a festa do Sucote, que terminou no sábado. E o que é que acontece no sábado? Sábado, o Shabat, é o dia sagrado para o judeu, é o dia que ele dedica inteiramente para adorar, para cultuar ao Senhor. E o Shabat começa, no nosso calendário, na noite da sexta-feira. Então, quando o sol se põe na sexta-feira, para eles já é o sábado. Então, muitos passam a noite inteira reunidos, cultuando, louvando. Em alguns casos, a noite inteira bebendo. E quando amanhece o dia, eles estão ali, por assim dizer, mortos de cansados. Aí Jesus disse: orai e vigiai. Às vezes as pessoas se preocupam demais em orar, e eu não estou dizendo que é errado, mas esquecem de vigiar. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Vocês estão vendo 3 vídeos passando aqui simultaneamente, porque esses são os vídeos originais do que aconteceu ontem, que mostram as 3 frentes por onde Israel foi atacado. Israel, de uma forma impressionante, de uma maneira inédita, pela primeira vez na sua história, foi atacada, ou atacado, por terra, por água e por ar. Os 3 territórios utilizados numa progressão militar foram utilizados nesse combate, nesse avanço contra Israel. Aqui é a cerca, que foi construída por Israel exatamente para isolar o território de Israel da faixa de Gaza. Essa cerca foi destruída com um trator e os carros passavam por lá com a maior facilidade. Barcos saindo da faixa de Gaza e entrando no território de Israel. Você vê aqui agora as forças de Israel revidando, atacando, destruindo esses barcos. E, pasmem, os terroristas haviam feito treinamento, com o uso de parapente, o paraglider.
haviam feito vídeos, haviam divulgado vídeos de seu treinamento. E eles entraram no território de Israel também por ar, usando paraglider, jogando granada lá de cima, atirando. Então perceba que foi uma ação militar extremamente organizada. A gente não está falando aqui de um grupo desorganizado que entrou ali fazendo uma balbúrdia, sabe, tipo aqueles arrastões que a gente vê nas praias do Rio de Janeiro. Não foi uma coisa daquele tipo. Nós estamos falando de uma ação militar ou paramilitar extremamente organizada. Aqui pegou todos de surpresa. Agora, isso levou agora, nesse momento, Israel à sua 8ª guerra na sua história. Eu estou falando do Estado moderno de Israel, desde sua fundação em 16 de maio de 1948. Israel agora está declarando sua 8ª guerra. E qual é a diferença aqui? O que é guerra, então? Um termo muito utilizado no meio árabe é intifada. E o que é intifada? É uma palavra traduzida como rebelião. É um tumulto, é uma algazarra. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe aqueles movimentos que o MST faz aqui no Brasil? Sabe, que interdita o MTST, que interdita uma estrada, uma pista, que invade uma fazenda, faz aquele tumulto. Aquilo é uma intifada. Aquilo não é guerra, aquilo é uma intifada. Nós não estamos falando aqui de uma intifada. Queria pedir, por favor, quem está com o celular ligado, coloca no silencioso ou desliga, por favor. Tá? Um outro conceito utilizado é o de conflito, e aqui conflito armado. O que é conflito armado? É quando um ou mais estados colidem um contra o outro, tem aquele conflito, mas depois cada um volta para a sua área e o conflito termina e os dois continuam existindo. Era o que acontecia até o momento, né, com Israel e esses grupos terroristas, especificamente aqui o Hamas. Então, por isso que era um conflito contra o terrorismo. Havia um embate, né, havia o confronto, e depois disso cada um voltava para o seu território e os dois continuavam subsistindo. Era o que ocorria até o momento. A partir do momento que é declarada guerra, isso agora sobe o nível. Não é mais uma intifada, não é mais um conflito regional, um tumulto em uma área específica. Não é mais apenas um conflito armado, é guerra. E o que quer dizer guerra? Tem um dicionário muito bom de política de Norberto Bobbio, eu até recomendo que você compre e leia, ele é muito bom. E a definição que está lá no dicionário de Norberto Bobbio sobre guerra é essa aqui. A guerra absoluta tem como objetivo a destruição total do adversário. E foi exatamente isso que o primeiro-ministro de Israel disse ontem, né? O Benjamin Netanyahu disse que nós não estamos mais num conflito, estamos em guerra. E isso é curioso, porque agora muda-se não apenas o discurso, mudam-se também as práticas, as ações, inclusive da imprensa de esquerda que existe dentro de Israel. Se você não sabe, existe sim uma imprensa de esquerda dentro de Israel, que está lá dentro do país, publicando notícias e trabalhando contra o próprio Estado judeu de Israel, que é o único Estado judeu do mundo, Israel. Até a própria imprensa agora está falando sobre a imprensa de esquerda, sobre a necessidade de fato, combater esse grupo da maneira adequada. Então, perceba que nós tínhamos até então um modus operandi nesse conflito que era desigual. Desigual de que forma? Para os terroristas, eles haviam decretado guerra, chamada jihad, que é a guerra santa. Então, para os terroristas, eles enfrentavam essa questão não apenas como uma intifada, não apenas como um conflito. Para eles era guerra. Mas para Israel, por causa de questões políticas e questões variadas, não era guerra, era um conflito.
Então perceba que a abordagem do problema era diferente. Mas agora essa abordagem mudou. Agora é um grupo que já há muito tempo havia declarado guerra, e agora Israel também declarou guerra. Então a linguagem agora é a mesma. Porém, a forma de agir, a forma de combater essa guerra ainda é diferente. Por quê? Porque o Estado de Israel está sujeito às normas e às leis e às convenções instituídas, né, pelas democracias, como, por exemplo, a Convenção de Genebra, né, que estabelece uma série de critérios para que a guerra seja combatida da maneira correta. Por exemplo, nessa convenção está determinado que, se for combater a guerra da forma correta, está determinado que, se a tropa inimiga salta de paraquedas para atacar você, você não pode atirar nesse combatente enquanto ele está no paraquedas, enquanto ele está no ar. Você só pode atirar quando ele toca o solo, por exemplo. Então, os exércitos, as nações, elas estão presas a essas convenções. O terrorismo, não. Então, o terrorista, você salta de paraquedas, ele não quer saber, ele atira míssil, foguete, mete bala em você lá em cima. Então, perceba que a linguagem é a mesma, mas a forma de operar é diferente. E isso traz alguns prejuízos para quem quer andar dentro das 4 linhas. Porque está preso a normas, está preso a convenções. E quem não está preso a essas normas e convenções, age utilizando o meio que nós chamamos, no meio militar, de terrorismo ou de guerrilha, que é basicamente a mesma coisa. Tá? Então, só para você ter uma ideia, aqui, deixa eu ver, passou. Essas aqui eu elenquei para vocês aqui as 7 guerras que já ocorreram em Israel desde a sua fundação, e a 8ª, que é essa de agora, está marcada aqui embaixo em amarelo. Então, a primeira guerra, 1948-49, que os judeus chamam de Guerra da Independência, Israel sozinho contra quantos países? Tem quantos países aqui? 7. Depois a Guerra de Suez, 1956, que foi Israel, Reino Unido e a França contra o Egito, uma guerra que ocorreu por causa do canal de Suez. 1967, a famosa Guerra dos 6 Dias, quando Israel lutou contra quantos países? 9 países. E venceu essa batalha contra todas as expectativas, e é por isso que ela é chamada Guerra dos 6 Dias, porque ele sozinho venceu essa batalha contra 9 nações. Em 6 dias. Em 6 dias a guerra estava terminada. Esse aqui é o maior milagre, né, moderno para a nação de Israel. 1969, 70, vem uma guerra como decorrência disso, que é a chamada Guerra do Desgaste, Israel contra o Egito. Em 73, a Guerra do Yom Kippur, que você precisa estudar. A gente foca muito na Guerra dos 6 Dias, mas agora você precisa ler um pouquinho sobre a Guerra do Yom Kippur, para você entender um pouco do que está acontecendo nesta guerra atualmente em Israel. Porque existem muitas similaridades, especialmente porque é chamada Guerra do Yom Kippur, porque ela ocorreu no dia que Israel estava comemorando o Yom Kippur, e agora ela ocorre de uma maneira muito parecida, exatamente na mesma época do Yom Kippur. E o que é Yom Kippur? Yom Kippur, no Antigo Testamento, era o dia que o sumo sacerdote entrava no tabernáculo ou no templo para fazer a purificação, a pacificação. Lembra aquela história do sumo sacerdote que entrava lá na Arca da Aliança uma vez por ano e derramava o sangue lá? Lembra?
que ele tinha que ficar andando lá dentro e as sinetas batendo nas orlas das suas vestes. Aquilo é o Yom Kippur, dia do perdão. Yom, em hebraico, é dia. O Kippur é a raiz da palavra que significa perdão, né? O dia da redenção, para ser mais específico. O templo foi destruído no ano 70, nós já vimos isso nas aulas passadas, mas a prática do Yom Kippur permaneceu, aquela comemoração naquele dia, onde os judeus estão clamando pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus, pelo perdão de Deus. Então, eles fazem isso uma vez por ano, que é uma prática que vem do Antigo Testamento. Eles estavam fazendo isso essa semana. Dia 6 de outubro é o dia que eles estavam comemorando o dia do Yom Kippur. No dia 7, teve esse ataque, que foi no sábado, hoje é domingo, dia 8. Depois, vem em 1975 até 1985, uma guerra que durou 10 anos, entre Israel e Líbano. Tá? 2006, a Guerra do Líbano, e 2023, o que nós estamos agora, a 8ª guerra. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Dá uma olhada nessa tabela que eu construí, dei um trabalho para fazer isso aqui ontem. Né? Dá uma olhada nessa tabela. Quais são normalmente as nações, os países que se levantam contra Israel? A gente tem aqui na Primeira Guerra, Reino do Egito, e depois foi transformado em Egito. Terceira Guerra, Egito. Quarta Guerra, Egito. Quinta Guerra, Egito. Tem alguns inimigos de Israel que são recorrentes. Vamos dar uma olhada mais aqui para cima. Você vê aqui, por exemplo, Líbano, Síria. Aí aqui, ó, Síria. Aí aqui, Síria. Aí aqui, Síria. Aí aqui, Hezbollah, que está na Síria. Hamas, né, que não está na Síria. A guerra agora é com Hamas. Eu vou explicar sobre esses 3 principais grupos terroristas e vou explicar exatamente agora. Porque você escuta falar tanto sobre isso, né, e talvez não entenda. Tá? Deixa eu pedir, Gabi, por favor, vira só esse gabinete um pouquinho para cá. Isto, Gabi, tu és uma santa, viu? Quando teu pai disse que tu era uma santa, eu pensei que era brincadeira, mas não, é sério. Quais são os 3 principais grupos terroristas que existem lá hoje, dentro de Israel ou ao redor de Israel? São esses aqui. O Fatah, que é o mais antigo, surgiu em 1959 com aquela figura bem conhecida chamada Yasser Arafat, que é o fundador da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E Arafat, que foi um dos piores terroristas que já existiram naquela região, que era financiado, patrocinado, pasmem, pela ONU. Ele criou escolas, e essas escolas para criança recebiam financiamento da ONU e, na verdade, descobriram que essas escolas eram centros de treinamento terrorista para criança. Existem vídeos disso. Crianças recebendo treinamento militar nos seus períodos de férias, aprendendo a atirar, aprendendo técnicas militares, mas, enfim, está lá. Então, esse aqui era um líder, né, que já faleceu, né, que foi homenageado pelo atual presidente do nosso país, né, que foi até o túmulo dele para levar flores. Depois nós temos o Hezbollah, alguns dizem Hezbollah, né, é o Hezbollah, que surgiu em 1982 no Irã. Que o Hezbollah hoje também já está dentro de Israel, já existem células terroristas dentro de Israel. Que em 2014... a Polícia Federal aqui no Brasil, através de investigações, conseguiu localizar terroristas e células terroristas do Hezbollah dentro do Brasil. Vai guardando isso aí, tá? O Hamas, que é o grupo principal nesse momento, responsável por essa guerra com Israel, fundado em 87, que atua especialmente ou especificamente na faixa de Gaza. Então, esses são os 3 principais grupos e o nosso alvo, nesse momento, o nosso foco, melhor dizendo, nesse momento, é o Hamas, tá? Que era um grupozinho pequenininho, mas que conseguiu agora essa notoriedade.
Então, o que é a faixa de Gaza? Gaza é citada nas páginas da Bíblia, no Antigo Testamento, várias vezes. Era uma das cidades-estado dos filisteus. Os filisteus, historicamente, sempre foram os maiores inimigos de Israel. Mas Sansão também passou um tempo em Gaza. Sansão, inclusive, casou com uma mulher que era de Gaza. Isso trouxe muitos problemas para Israel. Então, Gaza sempre foi uma faixa territorial muito complicadinha para a história de Israel. Na história do Estado moderno de Israel, Gaza já foi ocupada por Israel, mas isso trouxe tanto problema que o Estado de Israel decidiu sair de lá de dentro e entregou Gaza à administração dos chamados palestinos. A Palestina é um país que não existe. É uma tentativa de fazer isso existir. Palestina é o nome que foi criado por Antíoco Epifânio, né? Um homem que surgiu na história de Israel lá no ano 100 antes de Cristo, mais ou menos isso, né? E ele queria apagar os judeus da memória. Ele queria varrer Israel do mapa. E ele disse, eu vou dar inclusive outro nome para esse lugar. Que nome é que eu vou dar? Eu vou dar o nome dos maiores inimigos de Israel. Os maiores inimigos de Israel foram os filisteus. Logo, Palestina. Daí o nome Palestina. Então, Palestina é um país que não existe, é um nome que foi criado para um povo que nunca existiu. Palestino não é uma etnia. Se você não sabe, os palestinos são uma mistura de povos árabes. Aquilo que chamam de palestinos, na verdade, são iraquianos, são egípcios, são libaneses, são, enfim, são árabes, gente da Arábia Saudita, são povos árabes, tá? E aí essa luta na tentativa de montar esse argumento e essa propaganda que fica sendo repetida, e algumas pessoas não conhecem a história ou ignoram a história, apesar de conhecê-la, e terminam chamando aquele território de Palestina, mas Palestina é um país que não existe. Ficou claro isso? Então, alguns têm Bíblias de estudo. Se você der uma olhada na parte final da tua Bíblia de estudo, tem alguns mapas. Se ela é de estudo, deve ter alguns mapas. E provavelmente nesses mapas deve estar escrito aí, Palestina nos tempos de Jesus. Não existia Palestina nos tempos de Jesus. Palestina é uma criação moderna. Deu para entender isso? O que existia na época de Jesus era Israel e continua existindo ainda hoje. Tá? Então, se você quiser colocar uma observação aí na sua Bíblia, onde está escrito Palestina nos dias de Jesus, coloque Israel nos dias de Jesus. Então, vamos lá. Lembra dos 3 grupos terroristas que eu falei agora há pouco? Né? Hamas, Hezbollah e Fatah. Primeiro Fatah, né? Fatah, Hezbollah e Hamas. Deixa eu mostrar para vocês onde eles ficam situados dentro da nação de Israel. Eles estão distribuídos basicamente assim. Nós temos aqui na faixa de Gaza o Hamas, é a sede deles em Gaza. Nós temos essa área central aqui de Israel, que é chamada Cisjordânia. No passado era conhecido como Transjordânia, e depois foi Cisjordânia. Os americanos chamam de West Bank. É nessa região aqui onde fica o Fatah, que é aquele grupo que foi criado lá por Yasser Arafat, lembra? Ok. Aqui em cima, não em Israel, mas na fronteira de Israel com o Líbano, no extremo norte de Israel, no território do Líbano, fica o Hezbollah, ou Hezbollah. É um grupo patrocinado, financiado pelo Irã. E vizinho ao Líbano, também no extremo norte de Israel, onde está a Síria, fica o grupo terrorista mais violento, mais cruel que existe nos dias de hoje, que é o Estado Islâmico, o ISIS. São terríveis, né? São eles que gravam aqueles vídeos que alguém já deve ter ouvido falar, não sei se você viu, espero que não veja, né? Que pegam os prisioneiros, colocam um macacão laranja, levam as pessoas para a praia e filmam arrancando a cabeça dessas pessoas com uma faca. Essas pessoas vivas.
colocam as pessoas dentro de gaiolas e tocam fogo, dentro de gaiolas e mergulham numa piscina. Quem faz isso é o ISIS. Tá? Então, esse grupo está ali na Síria, né? Onde está o Estado Islâmico ou o ISIS. Então, basicamente, é isso aqui que nós temos, dá para você ver como estão distribuídos, né, geograficamente esses grupos. Eu citei o Estado Islâmico aqui só para você saber, caso alguém pergunte, mas até o momento o Estado Islâmico não está envolvido nesta guerra. Esta guerra está sendo encabeçada pelo Hamas e outros grupos terroristas começaram a se manifestar. Por enquanto, não o ISIS, não o Estado Islâmico. Tá? Então, nós temos aqui, de novo, esses três grupos. Deixa eu começar a dar algumas informações além do que eu já tenho dado aqui para os irmãos, porque talvez você olhe para essas questões e diga assim: olha, nós estamos falando de um contexto do Oriente Médio, do outro lado do mundo. Nós temos quantas horas de diferença? Qual o fuso horário daqui para Israel? Quem sabe? Se for no horário de verão, 6 horas. O normal, o restante do ano, 5 horas de diferença. Está lá do outro lado do mundo. O que é que isso tem a ver comigo? Gente, nós estamos falando aqui não apenas de Israel, que está no centro da profecia bíblica, que faz parte do contexto profético da Sagrada Escritura, que também está dentro da aliança que Deus estabeleceu, das promessas de Deus. Nós estamos falando não apenas de Israel, mas nós estamos falando de um grupo religioso que hoje, das religiões que existem, é o grupo que se apresenta como sendo o maior inimigo do cristianismo. São os grupos muçulmanos, os grupos xiitas. Eu estou dizendo que todo muçulmano é terrorista? Não. Eu estou dizendo que todo mundo que mora ali na faixa de Gaza é terrorista e quer o mal e a destruição de Israel? Não. Tem uma população lá dentro de gente de bem que está sofrendo, que é oprimida por esses grupos terroristas. Gente que precisa das nossas orações, independente da sua religião. Gente que precisa das nossas orações. Gente que só quer simplesmente trabalhar e viver, cuidar da sua família e seguir a sua vida. Que não gosta, que não concorda com a guerra, que não está de acordo com os ataques terroristas. Então, entenda isso, para também depois você não generalizar, achando que são todos terroristas. Não é assim. Não é assim. Eu já encontrei nessas viagens que nós fazemos muitos muçulmanos que nos trataram tão bem, que foram tão gentis, que abençoaram as nossas vidas. Tá? Nós já tivemos o privilégio de receber um jantar dado por um muçulmano. Nos ofereceu, na noite do Shabat, trouxe para a gente na mesa suco de uva e pão, para a gente fazer a Santa Ceia na mesa, sabendo que a gente é cristão. Entendeu? Então, cuidado com as generalizações. Tem muita gente ali que é vítima, que está sofrendo tanto quanto o povo judeu. Tá? Então, ficou claro isso? Cuidado para você não generalizar. Toda generalização, ela não é boa. É a mesma coisa, tem muito pastor fazendo coisa errada aí. Você generaliza, quer dizer que todo pastor faz coisa errada? Tem muito crente dando mau testemunho. Você vai generalizar? Nenhum crente presta. Tem muita igreja desvirtuando o evangelho, adulterando a palavra de Deus. Quer dizer que toda a igreja é assim? Não é. Então, cuidado com generalizações, tá certo? Tem muita gente de bem ali, inclusive existem promessas da palavra de Deus, promessas de salvação para o povo muçulmano, se você não sabe disso, para o povo árabe. Basta você dar uma olhada em Isaías capítulo 60, e a palavra de Deus, Isaías falando de forma profética, a palavra de Deus diz que Deus tem plano de salvação para as ovelhas de Quedar e para os carneiros de Nebaiote. E por causa desses, as ovelhas de Quedar e os carneiros de Nebaiote são árabes. Por causa desses,
Deus vai tornar a casa da glória dele mais gloriosa. E quem foi Quedar e Nebaiote? Foram 2 dos 12 filhos de Ismael. Ismael que deu origem ao povo árabe. Então, cuidado para você não generalizar. Deus tem uma aliança com Israel? Tem. A promessa da terra é para Israel? É. Israel faz parte daquilo que nós lemos em Romanos 11, veremos no final dessa aula hoje. Faz parte da oliveira? Sim, faz parte. Mas Deus também não jogou fora o povo árabe. Deus também não ignorou os descendentes de Ismael. Deus tem plano para esses descendentes de Ismael. Ficou claro isso ou não? Todos estão entendendo ou não? Então, depois você pode visitar Gênesis 19, Gênesis 16, Isaías capítulo 60, e você vai ter acesso a todas essas promessas, tá? Mas a gente olha para essas coisas que estão acontecendo e talvez a gente pense, está ocorrendo do outro lado do mundo, não tem nada a ver com a gente. Deixa eu mostrar algumas notícias bem recentes aqui para vocês. Por exemplo, agora no ano de 2017, agora há pouco, o Fatah, o Fatah e o Hamas, que eram rivais, que eram grupos inimigos, fizeram as pazes, se tornaram aliados para trabalhar juntos, né, tendo o mesmo alvo, o mesmo propósito, que é a destruição de Israel. Olha, a mídia esquerdista vai colocar o seguinte na tua cabeça: isso é uma guerra por territórios. O que é que eles vão dizer? O problema é que eles querem fundar o Estado da Palestina, e Israel invadiu esse território. Israel construiu os assentamentos, fez a invasão do território, e a briga é por território. Só que quando você lê os estatutos do mundo muçulmano, você lê os estatutos dos grupos terroristas, eles não dizem nada disso. O que eles dizem é que a luta deles é contra a existência de Israel. Enquanto houver um judeu vivo, não haverá paz. É isso que eles dizem. Para você ter uma ideia, o Hamas, que é este grupo que nós estamos falando, responsável pelo início dessa guerra, olha o estatuto do Hamas, o que ele declara. Alá é o nome de Deus em árabe. Alá é o nosso objetivo. O profeta, falando de Maomé, o profeta é o nosso modelo. O Corão é o livro sagrado deles. O Corão é a nossa constituição. A jihad é guerra santa. Matar em nome de Alá. A jihad é o nosso caminho. E morrer pela causa de Alá é nossa maior esperança. Então perceba que a questão aqui não é briga por petróleo, como alguns querem dizer. Não é briga por território. O que acontece aqui é uma luta física de origem espiritual que diz respeito à existência de um povo. Entenda que se todo Israel, todos os judeus, decidissem sair de Israel e viessem morar no Brasil, eles viriam para cá e a guerra seria aqui. Entenda isso. Tanto é que está ocorrendo atualmente uma nova onda de expansão muçulmana. Eles estão retomando a Europa. Existem bairros dentro de Paris, na França, que as mulheres não podem mais andar na rua, porque foram bairros completamente islamizados. O índice de estupro na França cresceu assustadoramente por causa da chegada desses grupos. A Inglaterra. Houve um crescimento absurdo do islamismo nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Existem células terroristas dentro do Brasil. Deixa eu mostrar isso aqui para você.
São notícias que eu peguei da imprensa, inclusive alguns órgãos de imprensa de esquerda, né, que têm noticiado isso já há bastante tempo. Por exemplo, em 2014, o Globo publicou, o título da matéria é Polícia Federal aponta elo entre facção brasileira e Hezbollah. A facção brasileira aqui é o PCC, Primeiro Comando da Capital. Recebendo equipamento e recebendo treinamento do Hezbollah. Em 2018, o site El País publica a matéria cujo título é Suspeito de ser o principal operador do Hezbollah na Tríplice Fronteira, é lá em Foz do Iguaçu. É preso em Foz do Iguaçu. Em 2021, o site Monitor do Oriente Médio publicou a matéria cujo título é Parlamentares brasileiros protestam contra a tentativa britânica de proscrever Hamas, ou seja, de considerar o Hamas como um grupo terrorista. E quem foram esses parlamentares brasileiros? De qual corrente ideológica política? Não, extrema esquerda. 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 E a relação, está aqui a matéria, é só você ir lá no site e pesquisar, para depois ninguém dizer que é fake news. A relação é dada, o nome desses parlamentares e o partido ao qual eles fazem parte. Então perceba que isso é uma coisa que está se aproximando, que está entrando em nosso território. Então não olhe para esse conflito que está ocorrendo, esta guerra que está ocorrendo em Israel, como sendo algo específico de Israel, e isso não nos envolvesse. Isso nos envolve teologicamente, biblicamente e agora geograficamente, politicamente. Tá? Terrorista do Hamas parabeniza Lula, chamando de lutador pela liberdade. Está lá a matéria publicada no site da Cruzoé. Para depois ninguém dizer que é fake news, vai lá no site e pesquisa. Tira a foto, vai lá e procura. Tá? Agora, recentemente, o site O Estado de Minas publica a matéria dizendo o seguinte, né, que foi a declaração do presidente atual do nosso país, dizendo assim, que o presidente se diz chocado com o ataque a Israel, mas defende o Estado palestino. Então, perceba que esta não é uma questão que diz respeito apenas a Israel, não é uma questão que envolve apenas acontecimentos geopolíticos do outro lado do mundo. A questão aqui, irmãos, entenda isso. Entenda isso. Não é uma questão por território, porque eles querem fundar o Estado de Israel, o Estado da Palestina. Porque o argumento é o seguinte, Israel é um Estado novo. Eu coloquei aqui o mapa do Oriente Médio, os principais países do Oriente Médio, os principais estão aqui. Aí eles dizem, não, porque Israel é um Estado novo. Né? Israel foi fundado em 14 de maio de 1948. E Israel chega, é fundado em 1948 e toma o território dos países árabes. Meu querido, nós precisamos estudar um pouco mais sobre o período de tempo da história chamado Império Turco-Otomano. No período do Império Turco-Otomano, nenhum desses países aqui existia, meu amado. Com a saída do Império, ou com a derrocada do Império Turco-Otomano, chega agora o chamado Mandato Britânico. E é no mandato britânico que a cara do Oriente Médio, como nós conhecemos hoje, começa a ser desenhada. Então, acusa-se Israel de ser um Estado novo que foi fundado em 1948. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Declararam a independência da Palestina em 1988. Quanto tempo depois? Deixa eu mostrar agora dos outros países. Olha só que coisa nós temos aqui, se o data show passar, né?
dos outros países. Está aqui a data de fundação de todos os outros países modernos. Turquia, 1923, Chipre, 59, Síria, 46, Líbano, 43, Egito, 53, Jordânia, 46, Iraque, 58, Irã, 79, Kuwait, 1613, são os mais antigos, Kuwait e Omã, que é de 1650. Bahrein, 71, Catar, 71, Emirados Árabes, 71, Omã, 1950, Arábia Saudita, 1932, ou seja, todos surgiram basicamente no mesmo período de tempo. Então, esse argumento de que está se criando guerra por causa de uma invasão territorial, isso aqui não se sustenta. Isso aqui é para quem não conhece história, para quem não conhece a história do Oriente Médio. Então, essa narrativa já chega pronta aqui no Ocidente e muita gente está engolindo. A questão, entenda, não é territorial, não é econômica, não é por causa de petróleo. Até mesmo porque o que é que tem de petróleo em Israel? Quem é rico em petróleo é Kuwait, é Iraque, enfim. A Venezuela tem muito mais petróleo aqui vizinho a gente. A questão não é econômica, a questão não é geográfica, não é territorial. Existe um elemento, um fator aí por trás, que é o fator espiritual. Entenda que Israel é a primeira linha de defesa que nós cristãos temos. Israel hoje é oficialmente, além dos Estados Unidos, a única nação no planeta Terra que declarou guerra contra o terrorismo, que está lutando contra o terrorismo. Israel e Estados Unidos. Então, entenda que Israel é a primeira linha de defesa que nós temos. Quando você ora pela paz de Israel, não é uma questão que diga respeito a fanatismo religioso, é até uma questão de inteligência estratégica. Inclusive isso. Agora, a questão está centralizada lá na faixa de Gaza, né, que é aquele pedacinho de terra aqui, por isso que chama faixa. Olha só, a cidade de Gaza é aqui e tem a faixa da cidade de Gaza. É uma área territorial que tem 40 quilômetros de extensão, a sua profundidade mais estreita tem, é aqui, tem 5 quilômetros apenas, e a mais larga 12 quilômetros. É pequenininho. São 350, 360, mais ou menos isso, 360 quilômetros quadrados de área. É uma coisinha pequenininha a faixa de Gaza, que tem 2 milhões de habitantes. É uma das áreas com maior densidade populacional do mundo. Aproximadamente 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Você tem ideia do que é isso? Eu coloquei só uma foto aqui, só para você ter uma ideia, né, uma vaga noção do que é a faixa de Gaza lá dentro. Por que eu estou mostrando isso? Porque muita gente está dizendo, tem que invadir a faixa de Gaza e matar esses terroristas. Não é assim que funciona. Isso não é uma operação militar tão simples como se pensa. Tem uma população civil inocente lá dentro, gente de bem lá dentro. Nem todo mundo que está lá é terrorista. Tem gente que está sofrendo na mão dos terroristas. Você sabe onde é que os terroristas montam as bases para lançar seus foguetes? Nos hospitais e nas escolas de crianças. E Israel, quando vai atacar, você sabe o que é que Israel faz? Um helicóptero passa sobrevoando com um alto-falante dizendo: desocupe o prédio que nós vamos bombardear, para não atingir cidadãos inocentes. E aí, no que Israel passa avisando para não bombardear locais onde tem crianças, idosos, população civil inocente, quando Israel avisa, naturalmente o terrorista não vai ficar lá para ser bombardeado, corre também.
Então Israel destrói o prédio que está servindo como base de lançamento de foguetes, mas os terroristas permanecem vivos. Percebe a primeira complexidade? No ambiente densamente povoado e no território dentro do planeta Terra que existe mais túneis. Isso aqui parece um queijo suíço. A quantidade de túneis que tem ali é uma coisa absurda. Então, eles se escondem nesses túneis. É onde os reféns estão sendo mantidos. Né? Nós estivemos lá esse ano. Está aqui a foto minha. Né? Estava eu, o diácono Jorge, o Marco também. Estivemos lá na faixa de Gaza. Está aqui o muro de Gaza. Aqui atrás, esse muro aqui, que cerca. E ali dentro é onde estão os túneis com os terroristas. Tá? Então, e agora, o que é que acontece? Para você ter uma ideia, a gente precisa ver esse contexto geopolítico, estratégico, militar, essa coisa toda, para você entender com mais clareza a profecia bíblica. Para você entender a densidade daquilo que a palavra de Deus fala. Perceba que agora a coisa está escalando para um outro patamar. E lembre-se sempre das palavras de Jesus que nós lemos no início. Não vos assusteis. É necessário que isso aconteça. O que é que Deus está fazendo através de tudo isso? Dentre muitas coisas, Deus está com uma pá na mão, lembra das palavras de João Batista? Deus está com a pá na mão, juntando o trigo no celeiro e juntando a palha para depois a palha ser queimada. Nós estamos vivendo um período de tempo em que Deus está filtrando quem é quem, está peneirando quem é quem. Na profecia bíblica, a palavra de Deus nos fala sobre o remanescente de Israel. Junto de tudo isso, paralelo a tudo isso, existem conflitos internos dentro de Israel. Israel está respondendo também pelos seus pecados. Por exemplo, o seu pecado de orgulho. Isso é uma grande lição para cada um de nós. Muitos judeus andam de nariz empinado, tratando outras pessoas de forma indevida, porque se acham o povo escolhido, eleito de Deus. Já que nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus, e nós temos a proteção de Deus, aí relaxaram completamente na vigilância. Olha o que aconteceu. E isso serve de lição para cada um de nós, porque às vezes nós vemos isso acontecer com Israel e reproduzimos na nossa vida o mesmo erro, o mesmo pecado. Eu sou filho de Deus, eu já fui salvo uma vez, salvo para sempre, salvação não se perde. E aí a gente relaxa completamente as ações de vigilância que precisamos ter em nossa vida. E nós não temos os cuidados que precisam ser tomados e, de repente, o inimigo ataca e a gente nem percebe de que lado o ataque veio. Espiritualmente, isso acontece com certa frequência na nossa vida. Então, aquilo que está acontecendo em Israel nos dias de hoje é uma grande lição para cada um de nós. Nós não temos motivo, não temos razão para andarmos orgulhosos, de nariz empinado. Achamos que porque somos o povo de Deus, porque Deus derrama graça, porque Deus mantém sua aliança, aí a gente começa a se achar melhor do que os outros, como muitas igrejas por aí se acham. Não faça isso. Não faça isso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigie. Entendeu? Vigie. Orai e vigiai. Olha o que Jesus disse. Você não sabe quando é que o ladrão chega. Tinham 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. O que é que acontece com as 5 nécias? O noivo chega e são pegas de surpresa. O dono da casa que não vigia a sua própria casa, o inimigo vem, assalta a casa, ele é tomado de surpresa e fica olhando para os lados sem saber o que aconteceu. Foi o que aconteceu exatamente ontem com Israel. Ficaram todos abismados, sem acreditar no que está acontecendo.
Como é que uma coisa dessas acontece conosco? É assim que a gente fica muitas vezes quando a gente não vigia. Quando a gente não está orando como deveria orar, quando a gente não está lendo a palavra como deveria ler, quando a gente não está na igreja como deveria estar, quando a gente não se envolve nas coisas de Deus como deveria se envolver, e a gente fica cantando, como eu disse na outra aula, né? Parece que a outra aula foi profética. Parece que a aula de domingo passado foi profética, né? Quando a gente vive a nossa vida cantando aquele trecho do hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Eu falei isso domingo passado, né? Não cometam o mesmo erro. Não cometam o mesmo erro. Para agora ter que correr atrás do prejuízo. Veja que prejuízo que foi tomado. Então agora a coisa está escalando, está aumentando, né? E Israel começa a receber ameaças de alguns vizinhos, de alguns agentes vizinhos. A fonte extraída aqui, Israel nas notícias, abre aspas, ameaças chegaram a Israel através de mediadores egípcios e jordanianos, de que qualquer escalada israelense será recebida com respostas de territórios não palestinos, ou seja, os países vizinhos, os países árabes vão responder. E que o Hezbollah e o eixo da resistência estão totalmente preparados para qualquer desenvolvimento israelense. Israel já começou a ser atacado lá no norte, lá perto do Monte Hermon, na divisa com o Líbano. Veja só, ontem ocorreram esses ataques. Então você tem aqui o Iraque já comemorando em Bagdá a bandeira da Palestina sendo projetada no edifício. No Líbano, né, manifestantes nas ruas segurando a bandeira da Palestina e parando os carros blindados da ONU e obrigaram os carros blindados, tanques de guerra, soldados da ONU, com suas viaturas, passar por cima da bandeira de Israel e da bandeira dos Estados Unidos. A Líbia também projetando lá nos seus prédios a bandeira da Palestina. A Jordânia ontem colocando seus aviões para voar o dia inteiro na fronteira de Israel. Egito, Jordânia, Líbia, Líbano, Síria. E, curiosamente, só uma curiosidade aqui, deixa eu dar uma pausa nisso, eu vou levar a tua atenção para outra coisa, porque isso me fez lembrar de Mateus 24. E, mais uma vez, vou dizer de novo, vou repetir, vou falar outra vez. Não estou dizendo que o que está acontecendo é cumprimento literal de Mateus 24, mas existem coisas em Mateus 24 que nos fazem lembrar do que está acontecendo agora. Só uma curiosidade, sabe o que aconteceu ontem? No dia que Israel foi atacado, ocorreram 3 grandes terremotos ao redor do globo. Um terremoto de magnitude 6 no México, de magnitude 6,3 no Afeganistão e um de 6,7 em Papua Nova Guiné. Só essa curiosidade aí para você, que está em Mateus 24, versículos 6 e 7. Né? Mas não é só isso. Eu citei os 3 aqui. Há 3 dias atrás, ocorreram terremotos e deslizamentos no Nepal, 16 pessoas mortas. O Japão entrou em alerta de tsunami por causa de um terremoto de 6,6 graus. E um terremoto de magnitude 4 foi registrado em Nápoles, na Itália, há 5 dias atrás. Mas Jesus disse, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Querido, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Esse é um texto muito propício para nós. Israel declarou guerra. Algumas pessoas têm a tendência de dizer assim, eles estão pagando porque deram as costas para o cristianismo, né, deram as costas para Jesus. Em certa medida, sim.
até mesmo porque esta semana também houve uma comemoração lá em Israel, e ela foi centralizada em Jerusalém, uma comemoração de cristãos. Então, cristãos estavam nas ruas, exercendo a sua fé, né? E alguns judeus de grupos radicais foram para as ruas cuspir e agredir cristãos. Eu não creio em coincidências. Perceba uma série de erros, de negligências que têm sido cometidas e as suas consequências. Você está lembrado da pregação do domingo à noite, domingo passado? As nossas ações terão consequências. Deus nos manda escolher entre bênção e maldição. Se você escolher as bênçãos, se você escolher ser fiel ao Senhor, Ele vai te abençoar. Se você escolhe fazer o contrário, maldições e sanções virão. Parece que a coisa aqui na nossa igreja tem caminhado de forma meio profética, né? Romanos 11, do versículo 15, eu coloquei aqui 16, mas não é, do 15 até o 23. Todos acharam? Porque, falando aqui de Israel, tá? Dos judeus. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, isso aqui agora está falando dos gentios, nós que não somos judeus. E você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Você entende o que o texto está dizendo? Não se glorie contra Israel. Não ache que você é melhor. Porque eu creio em Jesus, o Messias, eles não creem, então eu sou melhor. Não pense isso. Porque vai sobrecair em você o mesmo pecado do orgulho e da arrogância. Não faça isso. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. A raiz é Cristo. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque, olha só isso aqui, gente. Se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Israel. Então vou ler de novo. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas, para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Ops! Está entendendo, meu querido? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha o plano que Deus tem de salvação aqui para o remanescente de Israel. Reenxertá-los na oliveira. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. O ramo foi cortado fora, mas Deus pode trazer e enxertar esse ramo de novo.
Olha o que nos diz Salmo 135, versículos 3 e 4. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Tá? Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu quem? Jacó para ser dele. E Israel para ser o seu tesouro especial. Eu vou me arriscar. Dar uma de profeta. Israel não vai perder essa guerra. Não vai. Nem que seja na prorrogação do segundo tempo. Mas ele não vai perder essa guerra. Mas eu também não acredito que será uma coisa rápida. Eu acredito que, infelizmente, nós ainda veremos e ouviremos muitas coisas feias e tristes acerca dessa guerra. E nós precisamos orar. Nós precisamos orar porque, como alguns teólogos dizem, e eu concordo, eu penso assim, né, Israel é como nosso irmão mais velho. Nós somos enxertados na mesma árvore, a oliveira. Estamos na mesma raiz que é Jesus. Vários ramos foram cortados fora, estão desconectados de Cristo. Mas o Senhor pode fazer a fé nascer em seus corações e esses ramos podem ser trazidos de volta e reenxertados nessa oliveira, cuja raiz é Jesus Cristo. Nós precisamos orar, irmãos. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. É assim que diz a Sagrada Escritura. O judeu, ele diz isso constantemente. Salmo 122. É até fácil de você decorar. Você vai sair daqui hoje falando hebraico. Orai pela paz de Jerusalém. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Orai pela paz de Jerusalém. Quem quer orar? Vamos orar. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos pela fé que foi derramada, depositada em nossos corações. Nós agradecemos pelo Teu poder, Senhor, nós agradecemos pela Tua presença, pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos por Israel, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. A guerra é uma coisa tão feia. Tantas pessoas sofrem. Nesse momento, tantas pessoas estão chorando com o coração quebrado, Senhor, com a alma rasgada. Tantas pessoas mortas. Nesse momento, existem prisioneiros que estão sendo torturados. Pessoas que estão sendo profundamente machucadas na sua carne e na sua alma. Nós sabemos que o diabo também tira proveito de tudo isso para plantar ódio em corações, animosidade, para plantar o desejo de vingança. E o ódio é uma coisa que nunca fez parte dos teus planos. O que nós precisamos entender é que isso ocorre por causa da cegueira espiritual. Porque o Senhor Jesus não é colocado no centro. Então, Senhor, eu peço em primeiro lugar pelos nossos irmãos, aqueles que são convertidos, que creem em Jesus Cristo, que estão sofrendo, Deus.
que estão envolvidos diretamente nessa guerra. Eu peço pelo povo judeu, por Israel, Senhor. Deus, esse povo tem sofrido tanto ao longo dos anos. Eu peço pela aliança que o Senhor tem, Pai. A aliança que foi feita, que está escrita na Tua palavra. Pelas Tuas promessas que são irrevogáveis. É assim que a Tua palavra diz em Romanos 11, os Teus dons e a Tua vocação são sem arrependimento. Eu peço por aquele povo, Deus, não porque aquele povo é bom, não porque tem bondade em seu coração. Eu peço pelo Senhor, porque é o Teu nome que é carregado em tudo isso. O Teu nome que é carregado por judeus e por cristãos. Eu peço por Ti, Senhor, para que o Senhor, o Teu nome, a Tua palavra, a Sagrada Escritura, não seja envergonhada em tudo isso. Eu peço pelo povo árabe, Senhor, que também sofre também com a dor da guerra, porque tem que lidar com a morte, com a violência, com atos cruéis e terríveis, de ver a sua vida ser destruída, a sua família ser desfeita. Eu peço pelos terroristas, Senhor, que são iludidos por uma religião satânica, demoníaca, que inunda seus corações, que toma as suas mentes, que os torna cegos, que se torna um instrumento de tortura, de devastação. Senhor, não foi para isso que o Senhor nos criou. Não foi por isso que nós somos chamados Tua imagem e semelhança. Não é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós somos chamados para manifestar a Tua glória, a Tua essência, para revelar a Tua vontade, o Teu plano. Nós fomos chamados para sermos instrumentos de transformação e não de destruição. Só há uma forma de haver paz. E ela se chama Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, Senhor, se manifesta naquele lugar. Se revele aos judeus. Se revele aos muçulmanos. Se mostre para que haja paz. Como Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Para que haja libertação, porque se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serão livres. Eu te peço pelo nosso coração, Senhor, que é inundado, que muitas vezes também é machucado, que não haja instabilidade em nós, que a gente possa entender que é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Na verdade, para aqueles que creem em Jesus, nunca haverá um fim. Então eu te peço, Senhor, peço pela nossa fé, porque essas questões dizem respeito diretamente a nós. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe com o conhecimento da Tua palavra, com uma vida que honra ao Senhor. Se a Tua palavra não estiver no centro da nossa vida, nada mais estará. Nossa vida não tem sentido. Eu peço pelas professoras que ensinam as crianças, que haja Bíblia na mente e no coração delas para passar para as crianças. Os professores que nesse momento ensinam aos adolescentes, que haja Bíblia em sua mente e seu coração para ensinar as crianças.
os irmãos que estão sendo treinados para discipular casais, que haja Bíblia, sede pela Tua palavra em suas mentes e em seus corações, porque somente a Tua palavra salva casamentos, somente a Tua palavra restaura vidas, somente a Tua palavra sustenta famílias. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, ela é que deve estar guardada em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Traz de volta o Teu povo, Senhor. Essa também é uma promessa Tua. Trazer o Teu povo, restaurar o Teu povo, vivificar o Teu povo. E é assim que nós queremos terminar essa aula, Senhor. É assim que nós queremos terminar essa exposição, orando e louvando a Tua palavra, cantando as Tuas promessas, lembrando de cada uma delas, que elas sejam vivificadas em nossos corações. Que as filhas de Sião, os filhos de Abraão, sejam tocados pelas Tuas promessas, pela Tua aliança. Seja com o Teu povo, esteja ele no Brasil, esteja ele em Israel, esteja ele na faixa de Gaza, na Cisjordânia, onde quer que esteja, seja com o Teu povo. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.